Bom dia a todos os irmãos e amigos. É com grande alegria que podemos estar esta manhã aqui reunidos para podermos adorar o nosso Deus e louvá-lo como só Ele é digno. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, que se encontra na página 903 das Bíblias que estão à vossa frente. E diz assim a palavra do Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou Judas e seus irmãos. E Judas gerou de Tamar, Farés e Zara. E Farés gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe, Boz. E Boz gerou de Ruth, Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abia, e Abia gerou Asa, e Asa gerou Josafate, e Josafate gerou Jorão, e Jorão gerou Osias, e Osias gerou Joatão, e Joatão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilónia. E, depois da deportação para a Babilónia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. E Azor gerou Sadoc. E Sadoc gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacob. E Jacob gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até David, são 14 gerações. E desde David até à deportação para a Babilónia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilónia até Cristo, 14 gerações. Quem é Jesus Cristo? Há quem diga que Jesus foi apenas um mero mestre, mais um entre alguns. Outros veem-no como um profeta. Outros consideram-no apenas mais uma figura histórica, entre outras. Mas quem é verdadeiramente Jesus? E é precisamente a esta pergunta que Mateus responde através de uma simples genealogia. À primeira vista, esta genealogia pode nos parecer apenas uma lista de nomes. Mas esta genealogia não é apenas uma lista de nomes. Cada nome desta genealogia conta uma parte da história da redenção. Cada geração aqui representada é um testemunho da fidelidade de Deus. E quando nós chegamos ao fim da genealogia, percebemos que todos estes nomes conduzem ao nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus Cristo. Abraão aponta para Cristo. Davi aponta para Cristo. O exílio aponta para Cristo. Toda a história converge em Cristo. E é precisamente isso que Mateus quer mostrar logo na abertura do seu Evangelho. Quer mostrar Cristo, quer mostrar a identidade de Cristo. E é isso mesmo que vamos ver esta manhã por meio de 4 pontos. Em primeiro lugar, Cristo como o Rei prometido. Em segundo lugar, Cristo como o Salvador dos pecadores. Em terceiro lugar, Cristo como a garantia da fidelidade de Deus. E em último lugar, Cristo como o centro da história. Vamos então começar com o primeiro ponto. Cristo como o Rei prometido. Reparem, irmãos e amigos, que Mateus começa o seu Evangelho com
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Reparem que Mateus não começa por Abraão e também não começa sequer por Davi, nem sequer por apresentar a genealogia. Ele começa por Jesus Cristo. A genealogia que ele vai apresentar de seguida existe por causa de Jesus Cristo. Todos os nomes vão apontar para ele. Toda a história do Antigo Testamento que vai ser contada ao longo desta genealogia aponta para Jesus Cristo. Mateus quer que o leitor compreenda, desde o primeiro versículo, desde a primeira frase do Evangelho, que Jesus não é apenas mais uma personagem entre outras, mas ele é o objetivo para o qual toda esta história convergia e caminhava. E ele trata-o por Jesus Cristo. E o que é isto, Cristo? É importante lembrar-nos que Cristo não é o apelido de Jesus. É sim um título que significa o ungido, o Messias prometido por Deus. Durante séculos, Israel aguardava a vinda daquele que Deus enviaria para cumprir todas as suas promessas. E logo na primeira frase deste Evangelho, Mateus está a anunciar com esta simples designação, Jesus Cristo, que esse dia chegou. O Messias, o ungido, chegou finalmente. Cristo é o cumprimento da promessa. Ele é o Rei prometido. E logo a seguir, nós vemos que ele é tratado como filho de Davi e filho de Abraão. Jesus está a ser apresentado como o cumprimento das duas grandes alianças que sustentavam a esperança de Israel. Ao chamar Jesus de filho de Davi, Mateus está aqui a declarar que essa promessa finalmente chegou ao seu cumprimento. Aquela promessa que nós lemos em 2 Samuel 7. E para um leitor judeu, esta expressão chamava imediatamente à esperança do Messias, à esperança daquele rei prometido. Deus tinha prometido a Davi que um dos seus descendentes reinaria para sempre. Esse rei teria um reino eterno e o seu trono nunca seria destruído. E Cristo é esse rei. Cristo é o rei prometido. Ele não vem apenas para ensinar ou para realizar milagres, como nós vamos ver também ao longo do Evangelho de Mateus. Cristo veio estabelecer o reino de Deus e ocupar o trono que Deus prometera séculos antes ao povo de Israel. O Messias esperado por Israel já chegou. Depois Mateus chama Jesus também de filho de Abraão. E a referência a Abraão leva-nos ainda mais atrás na história da redenção. Foi a Abraão que Deus prometeu que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Durante séculos, essa promessa alimentou a esperança do povo de Deus. Gerações e gerações nasceram e morreram a aguardar o cumprimento desta promessa. Em Cristo, a promessa feita a Abraão alcança não apenas aquele povo de Israel, mas todas as nações. Aquilo que Deus prometeu no Gênesis está-se a cumprir agora no seu Filho, em Jesus Cristo. E logo depois desta introdução, nós vemos a partir do versículo 2 que inicia a genealogia propriamente dita. Os nomes que nós vemos sucedem-se, desde Abraão, Isaac, Jacó, Judas, aqui tratado como Judas, que se refere ao filho de Jacó, Judá, e muitos outros. E se virmos de uma forma rápida, isto parece apenas uma lista de nomes. Mas se nós começarmos a olhar com mais atenção, nós percebemos que estamos diante de aproximadamente 2000 anos de fidelidade de Deus. Ele que é também o nosso Deus. Cada geração que passava era uma prova de que Deus nunca abandonou a sua promessa. Nós vimos vários séculos, vimos episódios bastante conhecidos como a escravidão do Egito, a peregrinação no deserto, momentos de fidelidade do povo, momentos de infidelidade do povo. Mas Deus
preservou a linhagem do seu filho. Aquilo que parecia apenas uma simples sucessão de nomes, na verdade era a condução da história, não pela mão humana, mas pela mão soberana do nosso Deus. Nada estava a acontecer por acaso. Cada nascimento e cada acontecimento aproximavam-nos do momento em que o Rei prometido viria. E quando Cristo nasceu, tornou-se a maior prova de que Deus cumpre sempre aquilo que promete. A existência de Cristo é a confirmação de que nenhuma promessa de Deus falha. E nós? E nós que vivemos num mundo onde várias vezes as promessas falham. Várias vezes aquilo que nós dizemos num tempo passa a ser mentira logo a seguir. As pessoas que estão à nossa volta falham-nos e nós não somos diferentes. Nós também falhamos às pessoas. Nós dizemos e somos capazes de negar logo a seguir o que acabámos de dizer. Nós prometemos e somos capazes de nos esquecer da promessa que fizemos num instante, exatamente a seguir. Mas Deus, o nosso Deus, Ele é completamente diferente. E esta genealogia lembra-nos que Deus nunca esquece aquilo que promete. Deus não falha. Deus não muda. E pode até parecer que às vezes as coisas estão a ir por um caminho difícil, estão a correr mal. Mas a história de Cristo mostra-nos que Deus está a cumprir o seu plano no tempo perfeito e não no nosso tempo. E não no tempo do homem. Cristo é a prova de que Deus nunca falha. Se Deus foi fiel para cumprir a promessa do nosso Salvador, Ele também continuará fiel em cumprir todas as promessas que Ele fez ao seu povo, inclusive à sua igreja. Esta genealogia é para nós uma fonte de esperança, uma fonte de fé. E cada nome que vemos ao longo desta genealogia serve, na verdade, como testemunho para nós dessa fidelidade e para alimentar essa esperança em nós, essa fé, para produzir essa fé em nós e para nos conduzir, em última instância, a Cristo, o Rei prometido. Ele que veio com um objetivo. Ele que veio para salvar os pecadores. E é exatamente isso que nós vamos ver no segundo ponto. Cristo como o Salvador dos pecadores. Ao continuarmos a ler esta genealogia, nós podemos ver um detalhe que salta à vista. As genealogias judaicas eram normalmente compostas apenas por homens. E nós tivemos a oportunidade de ver isto com mais detalhe no estudo bíblico de quarta-feira. O objetivo era demonstrar a descendência através da linhagem paterna. Mas aqui nós vemos que Mateus quebra um pouco esse padrão, pelo menos 5 vezes. Ele menciona, ao longo desta genealogia, 5 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, ou seja, Batseba, e por fim, Maria. E nós vamos ver que isto não acontece por acaso. Reparem numa característica comum destas 5 mulheres. Provavelmente nós, olhando para os episódios de cada uma delas, nós não escolheríamos naturalmente nenhuma destas mulheres para a genealogia que queríamos anunciar como o Rei prometido. A genealogia daquele que nós queríamos fazer uma tese de que estávamos a falar do Rei, do Messias que veio para salvar o povo. Muito menos usaríamos estas mulheres para abrir o livro que estamos a escrever. Se estivéssemos a escrever a genealogia do Messias, provavelmente não citaríamos episódios como estes, como iríamos retirar estes episódios embaraçosos. Íamos tentar mostrar uma linhagem exemplar, composta apenas por pessoas aparentemente
irrepreensíveis. Provavelmente nós seguimos como aquelas pessoas que escrevem uma biografia e que simplesmente querem apresentar o lado bom da pessoa que estão a escrever e não a realidade. Mas Deus não faz isso. Mateus não faz isso. Ele não pinta a história de uma forma diferente, nem esconde sequer os pecados dos seus servos. Nós não estamos aqui a ser apresentados perante homens e mulheres perfeitos. Até porque o único perfeito das Escrituras, o único perfeito para o qual Mateus quer apontar é para Cristo. E é também para este mesmo Cristo que todos estes homens e mulheres apontam. Reparem na primeira mulher, a história de Tamar. A história de Tamar encontra-se em Gênesis 38. Judá, que aqui é referido como Judas, recusou-se a cumprir a sua responsabilidade que tinha para com esta mulher, deixando-a completamente desamparada e enviando-a de volta para a casa do seu pai. Sem qualquer esperança, Tamar, depois deste episódio, com aquele que na altura era o seu genro, Tamar disfarçou-se de prostituta. E sem que o seu genro a reconhecesse, ela acabou por conceber dele. Quando a verdade foi revelada ao próprio Judá, que na verdade não tinha estado apenas com uma mera prostituta, tinha estado na verdade com a sua nora, o próprio Judá reconheceu a sua culpa neste episódio e declarou que Tamar tinha sido mais justa do que ele. No entanto, nós não vemos Deus a apagar o episódio de Tamar. Reparem que Mateus poderia simplesmente prosseguir a linhagem masculina e continuar a dizer que Judas gerou Farés. Mas não foi isso que ele disse. Ele diz que Judas gerou, neste caso, de Tamar, Farés. Aquilo que era apenas uma história marcada por muita vergonha, tanto da parte de Judá como da parte de Tamar, tornou-se parte da linhagem do Messias. Reparem também no episódio de Raabe. A Bíblia identifica esta mulher claramente como uma prostituta. Era uma mulher cananeia que habitava em Jericó, uma cidade que estava destinada ao juízo do nosso Deus. Humanamente falando, ela seria das últimas pessoas que nós imaginaríamos na genealogia do Salvador. Mas ela é também um exemplo para nós. Quando ela ouviu falar do Deus de Israel, ela creu. A sua fé, como diz a palavra do nosso Deus, a sua fé foi maior do que o seu passado. É isso que é demonstrado naquele episódio. Aquela mulher, aquilo que nós vemos naquele episódio, é aquela mulher a ajudar os espias em Jericó. Ela, na verdade, foi parte essencial na conquista do povo de Deus. E depois essa mesma mulher tornar-se-ia também parte da família do rei prometido, da família do rei dos reis. Depois vemos também Ruth, que era moabita. Pertencia a um povo que carregava uma maldição histórica por causa da sua hostilidade para com Israel. Aos olhos humanos, ela nunca poderia fazer parte do povo da aliança. No entanto, Deus acolheu-a pela fé. Ela declarou: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E assim tornou-se parte do povo de Deus. Mais tarde, ela seria a bisavó de Davi, aquele que também foi um rei conhecido de Israel. Depois vemos Batseba, que nesta genealogia não é referida como Batseba, é sim referida como a mulher de Urias. E nós podemos pensar que isto é desmerecer o nome de Batseba. Mas Mateus, na verdade, ao dizer a mulher de Urias, ele na verdade não quer passar sim por cima do pecado de Davi. Sempre que nós lemos a mulher de Urias, nós vamos nos
lembrar imediatamente do episódio de adultério de Davi com esta mulher, que na verdade era mulher de Urias. Lembramos-nos imediatamente do episódio de Davi, neste caso com o homicídio de Urias. Lembramos-nos também do abuso de poder da parte de Davi. Esta genealogia faz-nos questão de recordar que até o maior rei de Israel, o mais conhecido, aquele que apontava de forma mais clara para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisou da graça de Deus. E por fim, vemos Maria, mesmo lá no fim. Ela que também foi uma mulher que engravidou virgem, e isso gerou também muita controvérsia. E ao olharmos para estas mulheres, percebemos que todas tinham razões para pensar que nunca seriam usadas por Deus e muito menos serem citadas na genealogia daquele que está a ser anunciado como o rei prometido. Tamar carregava vergonha pelo episódio com Judá. Raabe carregava um passado de imoralidade devido à prostituição. Ruth carregava o peso de ser estrangeira e de pertencer a um povo que estava amaldiçoado. Batseba carregava o peso do adultério com Davi. No entanto, o que nós vemos é Deus transformar todas estas histórias. Isto não significa, amados irmãos e amigos, e é importante nós termos isto em mente, isto não significa que o pecado destas pessoas tenha sido aprovado. Mas também este pecado não teve a última palavra. Isto porque a graça venceu. E é precisamente isso que Mateus quer mostrar logo no primeiro capítulo do seu Evangelho. Antes de mostrar qualquer obra de Jesus, antes de mostrar até o nascimento miraculoso do nosso Senhor e Salvador, esta genealogia mostra-nos o tipo de Salvador que Jesus será. Cristo não veio procurar uma humanidade perfeita. Ele veio salvar uma humanidade que estava perdida, que estava condenada. Aquele que é santo, ele entrou na história de homens e mulheres pecadores, como vemos ao longo desta genealogia, para lhes oferecer perdão, para lhes oferecer reconciliação, para que eles pudessem viver uma vida para serem santos. E há quem pense que o Evangelho começa apenas quando Jesus inicia o seu ministério público. Mas, na verdade, o Evangelho começa logo aqui nesta genealogia. A genealogia já nos está a mostrar o Evangelho, já está a proclamar as boas novas, porque ela está a mostrar que Cristo não se envergonhou de entrar numa linhagem composta por pecadores. Aquele que é santo, aquele que nunca pecou, identificou-se com uma família marcada pelo pecado para a poder redimir e para poder redimir todos aqueles que nele crescem. Mais tarde, ao longo do seu ministério, vamos ver Cristo tocar leprosos, comer com publicanos, receber prostitutas, perdoar adúlteros e até, por fim, morrer entre criminosos. Mas, de certa forma, tudo isto já tinha começado aqui. A genealogia, na verdade, prepara-nos para conhecermos este rei diferente de todos os outros. Um rei que desce até aos pecadores para os levantar, mas não pelos seus méritos, mas pela sua graça. E é possível, amados irmãos e amigos, nós olharmos para o nosso passado e nós também termos vergonha dele. É possível nós pensarmos que Deus nunca poderá chegar ao nosso encontro, que Ele nunca nos irá usar para a sua obra, que Ele nunca sequer irá querer ter um relacionamento connosco. Talvez nós tenhamos cometido muitos erros,
e tínhamos até um passado difícil. Mas esta genealogia leva-nos a ter um olhar diferente sobre nós próprios. Leva-nos a ter um olhar diferente sobre o Deus que está aqui a ser apresentado. Olhemos para o exemplo destas mulheres. Olhemos para o exemplo de Judá. Olhemos para o exemplo do rei Davi e de tantos outros que são aqui citados. Nenhum deles entrou na história da redenção pelos seus méritos. Todos eles, sem exceção, foram alcançados pela graça. E Cristo foi precisamente para pessoas como estas. Ele veio para pessoas como nós. Esta genealogia mostra-nos que o problema nunca foi o tamanho do pecado. O verdadeiro problema sempre foi, na verdade, recusarmos a necessidade de um Salvador. Jesus não veio morrer pelos justos. Ele veio para morrer por pecadores arrependidos. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança é saber que Deus veio resgatar aqueles que se olham ao espelho, que quando se olham ao espelho percebem o peso do seu pecado, que entendem a sua necessidade de salvação. E por isso, nós somos chamados por Ele a arrepender-nos dos nossos pecados, a reconhecer o peso do nosso pecado, reconhecendo que em nós não existe bem algum. E ao mesmo tempo, a confiarmos no sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para a nossa salvação. Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz exatamente por causa do meu pecado, exatamente por causa do nosso pecado. E ao colocarmos a fé neste sacrifício para a remissão dos nossos pecados, nós somos declarados justos e reconciliamos-nos assim com o nosso Deus. E assim terminamos o segundo ponto de Cristo como o Salvador dos pecadores e passamos para o terceiro ponto desta pregação. Cristo como a garantia da fidelidade de Deus. Reparem que depois de passar por Abraão e Davi, Mateus leva-nos ao período dos reis. Ao lermos esta secção, nós percebemos que percorremos séculos de história onde existem reis fiéis e reis infiéis. Momentos de fidelidade a Deus e momentos de profunda infidelidade. E é também aqui que nós podemos ver a soberania de Deus ao cumprir o seu plano de trazer o Rei prometido. Apesar do seu povo ser infiel e inconstante, Deus nunca deixou de cumprir o seu plano. Mateus, por exemplo, menciona reis como Josafate e Ezequias. Foram homens que procuraram restaurar a adoração ao Senhor e conduzir o povo à fidelidade. Mas também encontramos outros exemplos de outros reis, como por exemplo Acás, como por exemplo Manassés. Acás, por exemplo, promoveu a idolatria e sacrificou os seus próprios filhos aos ídolos. Já Manassés, que levantou altares aos deuses pagãos dentro do próprio templo, entre outras coisas. E olhando de uma perspectiva humana, seria de esperar que Deus interrompesse ali completamente a linhagem do seu rei prometido. Como é que o seu rei prometido poderia ficar associado a tais reis? Mas Deus não abandonou o seu plano. E mais uma vez, isto não significa que Deus aprovou o pecado daqueles reis. Muito pelo contrário, todos eles prestaram contas diante de Deus. Alguns arrependeram-se, outros morreram inclusivamente debaixo do juízo divino. No entanto, mesmo enquanto Deus disciplinava o seu povo neste período, Ele continuava a preservar a linhagem prometida. Isto porque a fidelidade de Deus nunca depende da fidelidade do homem. Se a fidelidade de Deus dependesse de nós,
a história da redenção teria terminado no primeiro nome. Teria terminado logo no início. Mas a esperança do povo de Deus nunca esteve na capacidade humana. Esteve sempre na fidelidade de Deus. No versículo 11 nós vemos, no tempo da deportação para a Babilónia, para Israel e para uma pessoa de Israel, este tempo, o tempo do exílio, foi a maior tragédia do seu povo. Foi o tempo em que Jerusalém foi destruída, o templo foi reduzido a cinzas, o rei foi levado cativo e a terra prometida, aquela terra que tinha sido prometida ao povo de Deus, ficou completamente devastada. Parecia que todas as promessas feitas a Abraão e a Davi tinham fracassado. Como poderia existir um reino eterno se nem sequer já havia rei? Como poderia cumprir-se a promessa feita a Davi, aquela promessa que lemos esta manhã, se o trono estava vazio? Do ponto de vista humano, tudo parecia perdido. Mas Mateus menciona o exílio apenas como mais um momento da genealogia. Na verdade, era apenas mais um capítulo da obra redentora de Deus. O exílio não anulou a aliança de Deus com o seu povo. Não destruiu sequer as promessas que Deus tinha feito. E muito menos impediu a vinda do Rei prometido, do Messias. Pelo contrário, vemos Deus a usar até aquele período de disciplina para preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao olharmos para esta parte da genealogia, nós percebemos que ela também conta, de certa forma, uma parte da nossa história. Tal como estes reis, também nós somos muito inconstantes. Temos momentos de fidelidade para com o nosso Deus, mas também temos momentos de fraqueza, momentos em que estamos mais em baixo. Há dias em que caminhamos muito perto de Deus e outros em que o nosso coração facilmente se desvia. No entanto, e esta é a nossa esperança, que a nossa esperança não está na perfeição da nossa obediência, mas sim na fidelidade do nosso Deus, como vemos ao longo desta secção. Reparem que se Deus tivesse desistido do seu povo por causa dos seus pecados, o Messias nem sequer poderia ter vindo. Mas Deus permaneceu fiel às suas promessas. E isto não nos dá claramente uma licença para nós pecarmos. O pecado continua a ter consequências e Deus continua a disciplinar os seus filhos. Porém, lembra-nos que o nosso fracasso nunca é maior do que a graça de Deus. Quando nós caímos, nós não somos chamados a desistir, a não ter qualquer esperança. Na verdade, nós somos chamados pela palavra de Deus ao arrependimento, confiando que Deus continua a cumprir a sua obra em nós. Por isso nós não somos chamados a colocar a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos, nem sequer na nossa consistência, mas sim na fidelidade do nosso Deus, mas sim na fidelidade de Deus para com o seu povo. O Deus que cumpriu a promessa de enviar Cristo é o mesmo Deus que cumprirá todas as promessas feitas àqueles que pertencem a Cristo. Depois do exílio, vieram cerca de 400 anos sem qualquer profeta inspirado, onde não houve revelações, não houve milagres registados, não houve uma palavra profética. E enquanto todos pensavam que Deus tinha deixado de agir, na verdade, nós víamos Deus a governar todas as coisas, porque tudo conduzia ao momento exato em que Cristo viria ao mundo. E por vezes, nós também atravessamos momentos e períodos em que Deus parece estar em silêncio. E esta genealogia pode nos lembrar, mais uma vez, que Deus está a governar a história, está no controle de toda a história. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio ou que está inativo, na verdade, Ele está no controle da história. Ele continua sentado no trono. Ele continua a governar tudo neste mundo. E continua a cumprir cada promessa que fez.
E a nossa confiança não deve estar naquilo que nós conseguimos ver. Deve estar naquele que prometeu que governa tudo. E prometeu mesmo aquilo que nós não conseguimos compreender à vista humana. Durante séculos de pecado e de idolatria, vemos que Deus nunca perdeu o controle da história. E a nossa esperança é que Ele não perdeu o controlo no passado, nem nunca perderá o controlo da história no futuro. Isto deve-nos trazer consolo. Isto deve-nos trazer conforto a nós. Porque o mesmo Deus que guiou todas as coisas de forma perfeita, Ele continua a guiar hoje as coisas de forma perfeita, mesmo que nós não consigamos ver aos nossos olhos. E depois disto, chegamos ao ponto alto da genealogia, ao clímax, o centro da história. Cristo como o centro da história. Durante 17 versículos, Mateus levou-nos a percorrer cerca de 2000 anos de história, como vimos na introdução. Passámos por Abraão, passámos por Davi, passámos pelo período dos reis, como vimos, passámos pelo exílio, passámos por homens e mulheres, alguns mais conhecidos do que outros. Mas nunca devemos perder de vista o propósito de Mateus ao escrever a genealogia e ao escrever este livro. Desde o primeiro versículo, ele disse-nos quem era o centro da história. O que é que ele disse? Livro da geração de Jesus Cristo. Esta genealogia nunca teve como objetivo exaltar Abraão ou glorificar Davi. Todos estes nomes existiram porque apontavam para o nome de Jesus. Porque Cristo é o centro de toda a história. Ao longo de toda a genealogia, nós vemos a mesma expressão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judas. Vemos sempre a palavra gerou. É um ritmo constante ao longo de todos estes versículos. E cada geração conduz naturalmente àquela que vinha logo a seguir. Mas nós no versículo 16 vemos que Mateus interrompe esse padrão. Em vez de dizer Jacó, neste caso José, gerou Jesus, escreve Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. E esta mudança é intencional. Mateus quer preparar o leitor para aquilo que vai explicar logo de seguida, que é, neste caso, o nascimento virginal de Jesus. José pertence legalmente à descendência de Davi, mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. É verdadeiramente homem, porque nasceu de Maria, mas é também o Filho de Deus e, por isso, verdadeiramente Deus. Por isso, Cristo não é apenas mais um nome nesta genealogia. Ele é um nome único. Todos os outros nasceram da mesma forma. Cristo não. Todos os outros eram pecadores. Cristo não. Todos os outros necessitavam de salvação. Reparem, Cristo, Ele é a própria salvação. É aqui que percebemos que a genealogia não culmina simplesmente no nascimento de mais um descendente de Davi. Ele culmina na encarnação do Filho de Deus. E quando olhamos para trás, percebemos que tudo apontava para Jesus Cristo. A promessa feita a Abraão apontava para Cristo. O reino prometido a Davi apontava para Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Os profetas anunciaram Cristo. O exílio preparou o caminho para Cristo, como vimos. Tudo estava a convergir para Ele. Porque sem Cristo, as promessas permaneceriam incompletas. Sem Cristo, nós ainda hoje estaríamos à procura de uma solução para o nosso pecado. Mas porque Cristo veio, tudo ganhou um sentido. Ele é o Rei prometido. Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é a garantia da fidelidade de Deus. E por isso mesmo, Ele é o centro de toda a história da redenção. Nós, como é que nós ficamos nisto? Nós que vivemos numa cultura
que nos ensina constantemente a nós sermos o centro, a fazermos a nossa vontade, a procurarmos os nossos sonhos, até nos sentirmos completamente realizados. Mas reparem que as Escrituras ensinam-nos algo completamente diferente. A nossa vida só encontra um verdadeiro significado quando Cristo ocupa o centro da nossa vida. E a nossa cultura, infelizmente, tem-nos influenciado, a nós próprios cristãos, a termos este tipo de pensamentos, a vivermos para nós, a sermos egocêntricos, a sermos egoístas. E queria deixar esta exortação aos irmãos esta manhã. Não deixem que o vocabulário do mundo se aproprie das vossas bocas. Não deixem que palavras e expressões aparentemente bonitas permitam fazer afirmações completamente antibíblicas. Procuremos sim usar as Escrituras para nos mostrar aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos dizer. E por isso sim, devemos buscar Cristo como o centro das nossas vidas. Devemos sim amar a sua igreja. É isso que a palavra de Deus diz. Devemos sim servir uns aos outros. Devemos sim amar-nos uns aos outros, em vez de buscarmos simplesmente o nosso próprio prazer, em vez de buscarmos a nossa própria satisfação. E assim como toda a história da redenção converge em Cristo, também toda a nossa vida deve convergir em Cristo. Cristo não veio apenas para ocupar um lugar importante na nossa existência. Ele veio para ocupar o primeiro lugar, um lugar de destaque. Ele é o alfa e o ômega, como diz as Escrituras. Ele é o princípio e o fim. Ele também é o Senhor da história e deve ser o Senhor da nossa vida. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, é com um enorme privilégio que nos debruçamos sobre a Tua Palavra e vemos o Teu Filho. Vemos o Teu Filho de uma forma explícita, como Rei e Salvador que veio para todas as nações. Vemos o Teu Filho como a garantia da Tua fidelidade. E vemos o Teu Filho como o centro de toda a história. Obrigado porque um dia Tu enviaste o Teu Filho para a nossa salvação. Sem Cristo, ainda estaríamos mortos nos nossos pecados e condenados ao inferno. Que esta manhã, aqui neste lugar, Tu possas trazer salvação a almas que ainda estejam longe de Ti. Que hoje possa haver corações rendidos às boas novas que Cristo não veio para os justos, mas para pecadores arrependidos. Traz arrependimento. Traz fé. Traz vidas dignas do nome do Teu Filho. Que a primeira igreja possa servir como testemunho de uma igreja de fé e arrependimento entre os seus membros. Que a primeira igreja possa servir como um braço da Tua maravilhosa mão. Sê com o pastor Tiago e com o pastor Gilson na liderança desta igreja. E que o nome do Teu Filho continue a ser proclamado fielmente neste lugar. É no nome dele que nós oramos. Nós oramos no nome do Teu Filho, o grande autor da salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.